doutor Esperon. Mais uma vez, eu não quero ser enfadonho. Como eu sou o último a falar, eu gostaria de que fosse repetida a pergunta. A educação quer saber que o governo Alexandre criou os níveis 5 e 6 na carreira dos professores. Considerando a demora da realização do pleito e a mudança na lei de diretores ocorrida em 2023, queremos saber qual a posição do candidato sobre manter diretores e vice-diretores com gratificação, como CC, ou pretende retornar ao antigo formato que a gratificação se dava através do nível acadêmico do professor. Muito bem. Primeiro, quero me congratular com o Renato Lima pela sua hombridade. Também não conheço o tema a fundo. Talvez essa pergunta realmente, né, a candidata Darlene teve no governo 8 anos e ela realmente é que poderia responder melhor, do qual também, no meu entender, tangenciou, não se comprometeu, mas nós queremos realmente valorizar pela graduação, né, que realmente é um incentivo. Dentro de um plano de carreira, não temos que ficar só na progressão horizontal, temos que realmente também ter a progressão transversal. Ao mesmo tempo, o governo Alexandre, quando criou esse nível 5 e 6, da qual não conheço ao fundo, ele não pagou, mestrado e doutorado, muito bem, tranquilo, não pagou o piso da categoria, se comprometeu, inclusive, nos 2 governos, e não. Inclusive, os direitos adquiridos, alguns foram retirados para posterior judicialização, que realmente é um absurdo tirar direitos adquiridos para depois acabar judicializando e os outros contribuintes todos terem que arcar com essa conta, inclusive com custas judiciais, com recebimento de honorários por escritórios de advocacia. Também eu quero dizer e registrar aqui que é um compromisso, Renato, o nosso quadro não será só técnico, o nosso quadro será escolhido entre professores ou professoras do município. Também nos comprometemos à abertura de concurso público, pois nós sabemos da dificuldade da ausência de professores, inclusive a ponto dos diretores terem que não ter professor substituto e os diretores terem que assumir a classe. Isso realmente não acontecerá no governo do Dr. Esperon Sullivan a partir de 1º de janeiro de 2025, se for da vontade de Deus. Também nós queremos dizer que nós implantaremos a transversalidade entre as secretarias. Nós não podemos ter um secretário que não dialoga com as outras secretarias. E também os professores que nós conversamos, é lógico, todos eles querem melhor remuneração, que seja pago o piso da categoria, que no governo Fábio Branco, segundo as informações que eu tive, foi pago em poucos meses que chegou a ser pago. Não foi pago nenhum mês. Nenhum mês. Então, também não foi pago. Foi outro que, não sei se comprometeu ou não, me recordo bem do governo Alexandre, nos 2 governos, se comprometeu e não pagou. Como também, inclusive, na saúde, se comprometeram, a Darlene era chefe de gabinete. Obrigada. Bem, lembrando que a Darlene é primeira, vamos sortear a próxima. Não, eu seguro o microfone. A última pergunta, então. Os candidatos é Darlene, Daniel, Renato Lima, e o doutor Esperon. Pergunta.
A educação quer saber. Entendendo que os aspectos a seguir impactam diretamente na educação das crianças e jovens da comunidade da Ilha dos Marinheiros, quais os projetos propõem em relação à construção da ponte de acesso à ilha, revitalização da estrada, espaços de lazer e horário do transporte público, já que só existem 2 horários disponíveis para a comunidade se deslocar. Primeiro, só lembrando a vocês, né? Eu estou desde ontem sendo provocada, mas eu não vou cair, porque meu compromisso é muito maior com vocês. Mas lembrando que dos 8 anos, e vocês sabem melhor do que eu isso, realmente o prefeito Alexandre pagou durante 5 e 3 não conseguiu dar conta. Essa é a verdade, e eu gosto de dizer a verdade, né? Mas com relação ao problema da Ilha dos Marinheiros, né? Vou começar pela infraestrutura. A gente já falou bastante aqui da necessidade de melhorar a infraestrutura, de melhorar as estradas, né, para que possa garantir o acesso das pessoas. E aí, já que as pessoas gostam de falar do Alexandre, eu vou aproveitar, né? Porque o Alexandre, eu acho ele um grande cara, hoje nosso deputado, e a gente tem que aproveitar esse potencial. Foi um grande articulador para a chegada desse recurso para a reconstrução da ponte da ilha. E nós vamos trabalhar fiscalizando. Agora, quando a gente busca recurso, isso é importante, né? Porque eu vou buscar recurso em Brasília com o presidente Lula, é óbvio. A minha vida inteira trabalhei com projetos e com captação de recursos. Para que a gente possa buscar recursos, a gente precisa ter projeto. A gente tem que ir lá, se cadastrar, se inscrever, apresentar projeto, né? E foi isso que demorou com relação à ponte da ilha. Estava feita a articulação e o município não tinha o projeto cadastrado lá, assim como em outras tantas fontes que hoje existem no governo federal e que a gente precisa, sim, estar atento e buscar esse recurso, né? Seja para arrumar a ponte, que é urgente, isso precisa ser feito, né? Como arrumar a estrada. A Ilha dos Marinheiros, ela é um potencial maravilhoso para nós, né? É nossa fonte de agricultura, da agricultura familiar. Então, a estrada ela serve para a educação e ela serve também para o desenvolvimento da economia daquela região. Eu não me lembro quais eram as outras, tu pode só dizer quais eram as outras, além da ponte? Estrada, ponte. Quais projetos propõem em relação à construção da ponte de acesso à ilha, revitalização da estrada, espaços de lazer e horário do transporte público? Horário do transporte público. Vamos para o horário do transporte público. Esse transporte público ele continua sem licitação. O Alexandre, no governo dele, não conseguiu licitar, e é uma verdade, eu me coloco aqui porque eu tenho dito sempre, eu vou fazer o que não foi feito, mudar o que tem que ter mudado e fazer coisas novas, né? Então, nós precisamos fazer uma licitação que garanta o transporte coletivo também no interior. Então, nós precisamos ter uma condição, um edital sério que corresponda também a isso, e a ilha tem que ser uma área de turismo muito importante para nosso cuidado. Só queria agradecer a candidata Darlene por ter ficado até esse momento. Nós já fomos avisados, né, que 7 às 19h10, então, teria que estar saindo daqui para um outro compromisso, e nós gostaríamos, então, de agradecer a tua presença e chamar, então, assim como acordado com os demais candidatos, chamar, então, para ocupar o lugar da candidata Darlene, seu vice da chapa, Renatinho. Voltamos, então. Gostaríamos só de pedir aos candidatos e candidatas, tá? Gostaria, então, obrigada. Por favor, pode ocupar o seu lugar, Renatinho.
Gostaríamos só que, gostaríamos novamente de dizer aos candidatos aqui presentes que nós temos umas regras, né, e que todos concordaram para estar aqui. E a regra é falar durante o seu minuto, seus 3 minutos, pelas perguntas que vieram da nossa base. São 4 perguntas, né, que nós fizemos. E agora, então, nós temos aqui as demais perguntas que não foram sorteadas, tá? Mas que nós rapidamente vamos lê-las só para contemplar. Elas não vão ser respondidas, mas para que vocês possam ter a oportunidade de saber também o que... Tá? Sim, sim, tá? Mas depois nós vamos ler aqui as outras, tá? Nós vamos ler as outras perguntas que não foram sorteadas. Pela ordem, então, tá? Pela ordem, então, Daniel, depois o Renato e o doutor Esperon. Bom, gente, vou começar pelo transporte público ali, né? A gente entende que a Ilha dos Marinheiros, principalmente, ela precisa ter um transporte local. Um local como era feito antes, eu não sei como é que... eu acho que agora não é mais. Mas tinha um morador da ilha que ele era o motorista do ônibus, e ele fazia o circular. A gente entende que fazer a locomoção do professor pela estrada, dependendo de condições climáticas, de chuva e tudo mais, ela se torna inviável, porque o professor vai ter que sair de casa às 5 horas da manhã para chegar às 8 da manhã na Ilha dos Marinheiros. Então, o veículo mais rápido ainda é a travessia por barco ali, né? Acredito eu, mas vocês podem me corrigir se eu estiver errado. O que a gente tem que fazer é dar uma condição, talvez, melhor para essa travessia, mudando o horário, conversando com quem faz essa travessia, para que eles possam fazer com que o professor ele chegue no horário, independente do clima. Tendo um ônibus do outro lado, uma van para fazer o circular, resolveria a questão do transporte, porque lá são 2 escolas para serem atendidas. Então, nós precisamos ter um circular para que as pessoas cheguem no horário. As estradas, nós já falamos que tem que ser uma prioridade. A Ilha dos Marinheiros, não só a ilha, mas toda a área rural, ela está muito jogada, está há muito tempo sem nenhum tipo de manutenção. Tem sido um problema frequente, inclusive para atender a parte da saúde, onde as pessoas ficam doentes, não tem hora para ficar doente, não tem como chegar muitas vezes no posto de saúde nem para pegar a medicação. Então, a gente precisa fazer isso. Como a gente vai fazer isso? Nosso partido hoje eles têm 5 parlamentares federais, mais os estaduais. Nós temos a professora Adriana Lara, que hoje é deputada estadual, que também já se comprometeu com a categoria em ajudar com emendas e tudo mais. Nós temos como buscar recursos com esses parlamentares federais, assim como a Darlene tem o Alexandre, e eu acredito que o Alexandre será um grande parceiro do prefeito que for eleito, porque ele tem uma condição de até 100 milhões de reais para recursos para cidades onde ele aqui no sul. Então ele tem como atender e nos servir também, não só ele, mas como os parlamentares a qual eu faço parte do meu partido. A ponte da Ilha dos Marinheiros me preocupa a maneira como foi feito esse projeto e como eles querem fazer a execução. Tenho muito medo que isso aí não aconteça de maneira saudável, porque uma dragagem naquele pé pode levar a cair o pilar. Trabalho muito tempo com esse tipo de obra e eu estou muito preocupado com a maneira como eles vão fazer. Então, eu acho que a balsa ela vai ser uma realidade por muito tempo e nós temos que fazer algo para que a gente melhore essa condição, inclusive trocando aquela balsa. Porque o motor não suporta dia de chuva, não tem um método de navegação por GPS, coisa que hoje já é tão usado, inclusive por quem faz a travessia, como o Vaguinho ali, que hoje ele faz a travessia com um GPS. Obrigada, candidato.